Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Fit Podcast. Eu sou a Thaís Ribeiro e estou muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. E eu tenho uma convidada importada diretamente de Minas Gerais, com aquele sotaque gostoso. Ana Cláudia, minha amiga, parceira de projetos, escreveu o livro comigo e é um prazer ter você aqui comigo, Ana. Prazer é meu, tá? Nossa, eu tô muito feliz. Olha o sotaque. Uai! Muito gostoso esse projeto, muito interessante a gente poder falar um pouquinho da nossa profissão, que é uma quebra de paradigmas, né? Porque, teoricamente, a gente teríamos que estar dentro de uma academia, movimentando, de legging, de tênis, gritando, sobe, desce, 1, 2, 3, e a gente tá aqui, ó, batendo um papo sobre isso, né? Que também é uma teoria da prática, né? Exatamente. Ana, eu tô muito feliz que tu veio de Minas Gerais para São Paulo pra gente bater esse papo. E eu quero que você conte pra todo mundo quem é você, o que você faz. Eu sou Ana Cláudia, eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais, sou profissional de educação física, sou mãe, sou esposa e empresária, tenho 4 empresas, todas vinculadas na área da saúde e do movimento, coautora de 4 livros, né, tá? Nós escrevemos acho que 2 juntas, né? Também temos o projeto EMAG, né, que é o Congresso de Emagrecimento. E por aí vai. Sou, assim, apaixonada no que eu faço, tanto no movimento, tanto na prática, quanto na teoria. E também sou eu desenvolvi, né, um projeto aí muito bacana que chama Desengorde. E a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Arrasou! E, bom, como 2 profissionais de educação física, né, a gente tá aqui sentada hoje conversando, mas bora falar de movimento. Vamos. Eu quero que você conte um pouquinho pra mim sobre a tua história na educação física, por que você foi pra educação física? Olha, tá, a vida inteira, a começar que eu andei com 7 meses e depois eu engatinhei. Precoce, imagina. Então, assim, a minha história com o movimento, ela vem lá de trás. E eu sempre fui uma apaixonada pelo esporte, pelo movimento mesmo, assim. Naquela época a gente brincava muito na rua, né? Interior de Minas, você saía com os vizinhos para poder correr, brincar de esconder. Então, assim, sempre fui muito ligada nessa área. Fui embora para os Estados Unidos, joguei basquete minha vida inteira, fui profissional, fui seleção brasileira, seleção mineira. Joguei nos Estados Unidos pelo high school, recebi um convite para jogar no Minnesota, na Universidade de Minnesota, no Vikings, mas aí não teve jeito, o propósito era outro. Retornei para o Brasil, um pouco perdida em relação ao que eu queria fazer de carreira, né? Aí eu fiz vestibular para Direito, Turismo, Comércio Exterior. Nossa, igualzinho. Juro, eu fiz esses daí também. Relações Internacionais. Eu fiz todos esses. E eu passei, sabe? A minha história, cara. Daí a minha mãe sentou assim comigo e falou assim: ô, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não te vejo de terninho julgando alguém num tribunal, não. Eu falei, uai, mas não. Ela falou, não. Você é tão ligada, tão ativa, eu te vejo fazendo uma educação física. A hora que ela falou isso, eu falei assim, deu um clique, eu falei assim, vou fazer. Tô fazendo nada, né? Fiz e passei. E nessa época eu morava em Belo Horizonte. Passei em Uberlândia, fui para Uberlândia e assim foi amor à primeira vista na aula de fisiologia e de cinesiologia. Então ali eu me descobri. Então ali naquele momento assim eu me descobri e era um curso noturno. E o pessoal, geralmente, do curso noturno é um pessoal mais que trabalha o dia inteiro e tal. E eu tinha o privilégio de ficar por conta de estudar. Mas tinha as matérias, assim, que a maioria da turma não gostava. E justamente era a matéria que eu era alucinada. Então, eu tive o privilégio de ter grandes professores, que hoje são renomados no Brasil inteiro, praticamente por minha conta. Porque como eu queria, eu sentava, assim, bem na frente, assim... E eu lembro direitinho de ter uma aula sobre pressão arterial, 2 horas. Eu e o professor. Porque a turma estava... 2 horários, desculpa. A turma estava toda, assim, numa bagunça no fundo. E eu, por incrível que pareça, eu estava, assim, super focada. E eu me descobri ali, ó.
fui fazer estágio no segundo período de faculdade. E aí, de lá pra cá, eu tô nessa lida. Caramba. Desde sempre. Mas, assim, apaixonada. Apaixonada com o movimento. Você nasceu pra isso, né? Nasci pra isso. Eu tô muito feliz. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Ó, tanto que quando eu tenho que dar uma aula, alguém fala assim, mas tem que vir. Quanto que você vai cobrar? Eu falo, não, filha, vem fazer aula. Exato. Vem cá, vem, depois a gente vê isso. Então, assim, é de coração mesmo, sabe? É uma paixão, assim, meu olho chega de brilhar. Caramba, que delícia. Adoro. Cansativo, mas é um cansaço que você chega em casa, assim, e fala assim, ai, dever cumprido, que delícia. Achei meu propósito. E vida que segue. Desde então, só as portas vão se abrindo, graças a Deus. É tudo que a gente faz com muita vontade, com muito amor. É como se as coisas fossem se encaixando, né? Mas a gente teve um período muito crítico, né, tá? Que foi a pandemia. Que foi um divisor de águas na minha vida. Muito. Até a pandemia, embora eu seja uma pessoa muito proativa, até a pandemia eu estava numa zona de conforto muito tranquila. Eu tenho um estúdio, na época era uma academia, e tinha umas coisas paralelas, e aí eu estava ali, levantava. Tinha um projeto que eu fazia, eu estava na especialização de medicina do esporte, eu me apaixonei pela patologia, né? E aí fui vendo que o exercício físico, ele cura, ele é profilático, ele é reabilitativo, ele é vitalício, ele é assim. Eu me apaixonei pela medicina do esporte com exercício. Concluí a especialização e escrevi um projeto na minha cabeça. E desse projeto nasceu uma outra empresa. E essa, enquanto eu estava com a minha academia rodando bem, normal e tal, o outro projeto em construção. Literalmente, reforma, pedra no chão, piso, pedreiro. E aí, a gente mexendo e tudo, marcamos a inauguração, ficamos quase um ano mexendo nessa outra empresa, né? E aí, a gente marcou a inauguração no dia 21 de março. Dia 17 fechou. De 2020, né? Dia 17 fechou. E aquilo ali eu lembro direitinho, a gente fechou numa quarta-feira. Eu falei, até sábado, domingo, segunda-feira. Então vai ser bom que eu descanso. E nada, e a gente profissional liberal, e eram duas coisas que eu precisava fazer, lidar com o ócio e dar aula online, porque eu precisava girar, né? Exato. Eu fui vendo todo mundo se virando, eu tive que me reinventar, e aí eu comecei a falar assim, gente, mas o que está acontecendo? O mundo está desse jeito, o exercício físico, eu vi lá na minha especialização, a irisina, a interleucina 6, eu vi isso tudo, o que a gente está fazendo, nós estamos... E aí eu comecei a estudar até 4 horas da manhã. O meu marido, que me deu um baita de um apoio, um dia chegou para mim e falou, você está acordada até agora? Eu falei, porque graças a Deus ele pôde trabalhar, sabe? Eu falei, porque tem alguma coisa de errado. A gente, o educador profissional de educação física, ele é um profissional da saúde. Ele salva, ele não é só um shape sarado. O que eu acho a gente não pode desmerecer isso. Mas ele é muito mais do que isso. Eu preciso fazer com que as pessoas enxerguem isso. E isso eu mergulhei muito mais do que eu já havia mergulhado na fisiologia do exercício, na fisiopatologia das doenças. E aí sempre teve um comitê, né? Aí eu falei, eu preciso arrumar um jeito de ir nesse negócio lá, porque tá tudo errado. Assim, no ponto de vista estrutural, assim, da questão do exercício físico poder contribuir de forma positiva com aquele cenário todo. E aí eu mexi de um lado, mexi do outro, sei que eu estava na mesa já lá com o prefeito e eu levei tanto de artigo. E ele falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou profissional da educação física. Ele falou assim, você quer entrar no comitê? Eu falei, quero. Nem sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei, mas é uma chance que eu tenho para poder abrir as portas e os olhos, tanto do profissional de educação física, quanto dos alunos, gente.
E aí a gente entrou e conseguiu, e aí juntou academia com academia, todo mundo foi dando as mãos, e hoje eu acho que o divisor de águas da profissão foi sim a pandemia. Mudou muita coisa de lá pra cá, mudou. Né? A consciência das pessoas. A chave do próprio... Agora, o profissional de educação física precisa pegar isso para ele de forma técnica e de forma responsável. Exatamente. Né? Porque a credibilidade, ela já foi dada pra gente. Então, assim, as pessoas olham a gente de forma diferente. Eu, pelo menos, sinto isso. Então, com essa empresa que eu abri, que ela é uma multidisciplinar, a gente tem lá médicos, psiquiatras, psicólogos. Então, assim, eles entenderam que o exercício físico, ele é um fator primordial para a promoção de saúde e qualidade de vida. Que ele é, sim, um fator estético, mas que a estética é uma coisa que ela vem em decorrência de uma frequência desse movimento. Exatamente. Né? E a partir daí eu comecei a mascar na cabeça desse povo até que não adianta fazer exercício 3 vezes na semana só porque você come de segunda a segunda. A gente vai chegar nesse ponto, né? Porque essa é uma coisa que a gente ouve 24 horas por dia. Se você abrir Instagram, se você pegar no Google e colocar como emagrecer, e aí você vê as dores das pessoas, né? Exato. Eu recebo diariamente tanta mensagem: nossa, eu tô treinando, tô fazendo dieta, mas eu não emagreço. E aí quando você vai ver sistemicamente a vida da pessoa, é completamente desorganizada, né? Não só a rotina, mas as emoções dela também, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco, você como profissional, como que você vê o futuro da nossa educação física? Porque eu acho que, né, daqui para frente vai muita coisa. A gente já tem essa abertura, mas ainda assim tem muita gente que não entendeu o movimento. Então, você como profissional, o que você acha? Do ponto de vista técnico. Exatamente. Nosso. O que vai acontecer com a gente? Vou olhar para a câmera. A gente precisa ser responsável com a saúde das pessoas que estão nos contratando. Porque é muito sério. Você prometer uma coisa e não depender só daquilo, né? Então, por exemplo, existem aquele vendedor de sonhos, né? Vou citar o exemplo aqui. Perca 20 quilos para o Réveillon. Exato. Você mexe numa coisa muito, muito sutil do ser humano, que é a mente. Que é o desejo, que é a o desejo, ganância, exatamente. a luxúria. E a gente sabe que existem diversos fatores envolvidos, né? Então, o que eu falo para o profissional de educação física é: seja responsável com aquilo que lhe compete. Então, assim, é a saúde, é a vida da pessoa, é uma relação que precisa ser vitalícia. Sim. Ela não pode ser só até o Réveillon. Exato. Ou só até o Carnaval. Ela precisa ser uma relação constante. E isso depende muito do profissional de educação física. Depende da gente. Depende do nosso conhecimento, sim, mas depende da forma com que a gente lida, da forma como que a gente aborda e da forma com que a gente entrega esse resultado. E para isso a gente precisa ter várias competências envolvidas, né? Exato. A técnica é muito importante, mas a competência emocional, ela é um fator, assim, que eu acho que ela é um grande ponto, né? Que, às vezes, o próprio profissional de educação física peca. Exato, né? Porque eu acho assim, quando a gente sai da faculdade, né, ninguém fala pra gente como que é a real prática, né? Simplesmente, a gente vê as pessoas na academia ou na quadra, vou dar um treininho, vou jogar bola. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá lidando com o ser humano. Com o ser humano. O ser humano, porque assim, a gente sabe que o nosso cérebro é que comanda todo o resto. Se ele não tá bem, nada vai acontecer. E as pessoas, elas acham que, pelo simples fato de você acordar e dormir, você tá vivo. E não. Não é isso. Tem um monte de coisa acontecendo dentro da gente, hormônio, e daí tem a parte emocional, e aí tem tudo que tá acontecendo externo. E nós, como profissionais, a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente tem que saber lidar com isso de forma responsável. Eu vou fazer uma observação, assim. As pessoas, elas estão muito, muito, muito viradas pro exercício físico. Ainda para a parte estética. Ok, eu também trabalho com a parte estética e acho importante.
Ok. Mas veja bem, eu fui fazer uma palestra numa faculdade no dia do profissional de educação física. E eu perguntei quais os períodos que estavam ali. Então, era do 2º período até os 8º, se não me engano. E aí, a gente estava no auditório, devia ter mais ou menos ali umas 100 pessoas. Aí, eu perguntei assim, quem trabalha na área? Todo mundo levantou a mão. O que eu vi disso? Que elas não estão saindo prontas. Por quê? Porque elas estão ainda na faculdade, mas já estão trabalhando. Aí eu dividi, né? Porque a educação física, ela tem a educação física escolar e tem a educação física fitness, né? Movimento. 90% estava trabalhando em academia. Ou como personal, ou como instrução. Você é contra isso? Não. Eu não sou. Eu acho que o começo, ele precisa acontecer. Sim. A pessoa, ela precisa ser orientada. Eu tenho estagiário. Eu trabalho com estagiário, próximo a mim. Mas ele faz um estágio. Eu acho que o estágio é essencial, É um degrau. O que está acontecendo, talvez, é que esses profissionais, eles estão pulando o degrau. E aí eles estão chegando num patamar financeiro que para ele é confortável e aí ele se julga suficiente para nunca mais abrir um livro. Exato. Mesmo não tendo concluído a faculdade. E isso faz com que a população, o público, fique refém. Não é que ele é um mau profissional, mas ele não está inserido no contexto ali do presente, né? O que ele viu ali na faculdade, ele foi suficiente para ele poder encher a agenda dele. Então, são 2 pontos. Existe a demanda? Existe. Que a demanda está sendo talvez atendida por uma técnica precoce. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade ela tem que vir lá da faculdade. Às vezes, dos órgãos de fiscalização. Eu não estou querendo julgar ninguém. Eu estou pensando assim que a profissão ela precisa criar uma raiz mais forte. Sim. Porque senão vai vir alguém e vai tirar. E o próprio profissional se valorizar, né? Exatamente. Porque a gente precisa... O mundo muda e a gente está vendo cada vez mais que muda todo dia. Porque a gente vem de uma geração que até a nossa adolescência, começo da fase adulta, não tinha nem celular direito. Não. A gente pegou todas as mudanças do mundo, né? Quem dirá a gente que é do movimento, que entende o que é saúde, que entende de fisiologia... A gente sabe o que está acontecendo, às vezes, dentro da gente, a gente já trava. Imagina uma pessoa, um advogado, um professor universitário, sei lá, qualquer profissão. E a pessoa não entende o que está acontecendo. Ela engorda, ela vive uma vida completamente disfuncional, emocionalmente ele está acabado. E aí, chega no final do ano e fala o quê? Tá chegando o Natal, né? Tem que perder a pancinha aqui para poder comer na ceia e no Ano Novo. Então, depois tudo bem, ano que vem eu faço uma promessa e quem sabe dá certo. Pior ainda mulher, né? Porque daí entra a parte da autoestima, não que o homem não tenha, mas mulher é mais ligada nisso emocionalmente. E aí, quero colocar o vestido vermelho no Natal, a roupa branca no Ano Novo, a roupa branca... Marca. Exato, marca tudo. E a pessoa fala, não, vou de novo com aquele vestido. E aí começa um ciclo vicioso. Hoje na academia, quando você atende mulheres, quais são as principais dores que você ouve delas? Nossa, mulherada. Gente! Não, e você sabe o que é interessante? Elas acham que, com você é diferente. Não. Exato, falar você mesmo, você tá sempre dentro da academia, você gosta. Fácil. Eu falei, gente, para pensar o seguinte, o meu lazer é onde eu trabalho. Isso irrita, às vezes. Tem hora que isso é chato. Exato. Teve uma vez que eu tava fazendo uma palestra lá em Patos e aí eu tava falando pra mulheres, justamente isso. Aí teve uma lá no fundo que falou assim, mas pra você é fácil. Falou isso, pra você é fácil, porque você gosta. Eu falei, muito pelo contrário, porque tem dia que eu tenho que estar num ambiente onde eu quero fugir, porque a gente cansa, mas eu tenho que estar lá cumprindo o meu cronograma. Aí tinha uma dona de academia sentada, ela falou assim, pode treinar na minha. Pra você mudar o ambiente. Tá vendo como o ambiente é importante? Exatamente. E de fato é. Você mudar o ambiente, você treina lá e tá tudo certo. Mas assim, comigo não é diferente. As minhas queixas, elas são as mesmas. A diferença é que eu tenho consciência, ok? Exato. Eu estudo para isso. Você sabe a importância exatamente. Mas as queixas são emagrecer.
E sabe o que é interessante? De mamona caducando. Vocês conhecem essa expressão? Eu já ouvi porque eu convivo com você. De mamona caducando. Eu quero perder 2, 3 quilos. Quer perder sua barriga? Aí eu falo, mas por que 2, 3 quilos? Tipo assim, você faz uma avaliação com uma pessoa com um perfil físico semelhante, todas elas falam, quero perder 2 ou 3 quilos. Da onde que você tirou isso? 2 ou 3 quilos, tá bom. 2 ou 3 quilos, então vamos perder. Ou tem aquela que quer perder 20, 25. Exato. Mas as queixas são falta de tempo. Porque a mulher lida hoje com um cenário muito diferente do que era antigamente. Então, a gente trabalha, somos esposas, somos donas de casa, somos mães, e tudo isso gera um déficit no tempo diário. Então, hoje, a maior queixa é: estou cansada e não tenho tempo. Exato. E eu entendo, porque eu também fico cansada. Todos nós e temos também não tenho tempo. Se eu não me organizar e se eu não priorizar, eu não tenho. E aí o que acontece? Todas elas, a maioria, procura para fins estéticos, como você acabou de falar. E a estética é quase que a última coisa que ela vai ver. Exatamente. E aí ela não está vendo melhora, ela olha no espelho, ela não vê a melhora, ela desmotiva. Mas ela não entende que a melhora vem com o tempo. Exatamente. Assim como a obesidade, vamos falar, ninguém não, mas pelo menos a maioria geralmente não se nasce obeso. Exato. Para você chegar na obesidade, você passa pelo sobrepeso. Então, você vai ganhando. Com emagrecimento ou com a estética é a mesma coisa. Não tem como eu ir para academia hoje, treinar e ver um resultado. Físico no espelho, não. Mas eu duvido que não tenha aquela que vá para academia e saia, ou vá para academia, ou vá para o espaço, ou vá para o crossfit, ou vá para o parque para caminhar, qualquer exercício físico. A hora que ela vai, ela não está querendo ir. Mas a hora que ela sai, o sentimento é o mesmo. Ai, que bom que eu vim. Ai, tô bem melhor. Só que isso precisa de uma dose diária. Não é verdade? Então, ela tem que ter persistência. Só que tem dia, por exemplo, segunda-feira é um dia nacional da preguiça. Terça-feira todo mundo treina. Quarta-feira treina. Quinta-feira está cansado porque é pré-sexta. E é happy hour. Quinta-feira aqui em São Paulo, pelo menos o povo sai da empresa e já vai E pro já happy vai, hour. né? Então, você resta com 2 dias de bons treinos na semana. E deixa de ser prioridade. E o erro tá aí. Exatamente. Então, você tá cansada? Vai assim mesmo. Mas vai no limiar. É aonde a gente tem que bater na tecla. E isso eu tive que aprender. Eu aprendi a ir à academia de forma lúdica. Hoje eu tô morta. Então, eu quero só fazer uma caminhada, escutar um podcast ou pedalar. Só vou. Eu vou me movimentar para Só cumprir ali, ó, o meu dia. Exato. Porque antes eu falava assim, não, se eu não for lá e quebrar o pau, eu não vou, para mim não funciona. E aí eu entendi que funciona assim, eu tenho que respeitar. Então, tem os dias que eu vou e que eu treino, e tem os dias que eu vou e que eu treino. O que eu não faço é deixar de treinar. E todas elas, as mulheres, nós mulheres, a gente precisa entender isso, que a nossa rotina, ela tem que estar inserida, um movimento, ele tem que estar inserido. Por questões estéticas, porque somos menos favorecidas em relação aos homens, e por questões emocionais, gente, hormonais, né? Já dizia o Chorão, mulher de fases. Então, a gente precisa controlar esse nervinho nosso, né? Essa ansiedade, essa sensação de... Tem muita gente que relata isso, de pânico. Exercício físico, tira com a mão. A única coisa que ele não te entrega de imediato é 3 quilos a menos. Isso você precisa fazer uma rotina, criar um hábito e agregar outras coisas. É porque as pessoas têm aquela questão também, né? Quando você começa a se movimentar, tomar mais água, dorme um pouco melhor, automaticamente o teu corpo vai desinchar. Então, a percepção do emagrecimento é aquilo. Desinchei 2, 3 quilos. Porque é possível. A gente sabe Sim, que é possível numa semana. É. A questão é,
A gordura não foi embora, a tua massa muscular não aumentou, o teu metabolismo não voltou ao normal, você tá inflamado. Exatamente. Então, dessa inflamação, a gente fala, tá bom, você até eliminou ali de água, desinchou. Mas a manutenção disso vem da constância, não tem jeito. Não tem outro jeito. Não, e isso é muito doido, né? Porque eu tô vindo num movimento de quase 3 meses treinando ali focadíssima. Todos os dias. A gente até falou disso. A gente até falou disso. Mas, cara, partiu de um desafio que eu coloquei pra mim e eu engajei minha família. Então, todo mundo em casa tá treinando praticamente todo dia. Mas por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu tenho conhecimento da importância disso. Eu falei, não, peraí. Todo mundo aqui em casa é adulto, tem que ter uma autorresponsabilidade. Então, adultos precisam fazer o que tem que ser feito, né? Mesmo se eu não quero ir, eu vou agora. Tem que ir. E aí, eu falei, tá, quais são os benefícios disso? Todo mundo vai ficar mais saudável, o humor aqui dentro de casa vai melhorar. A gente vai ter um momento em família, eu geralmente treino com meu irmão, ontem eu treinei com meu irmão, com meu pai, às vezes minha mãe vai junto. E aí você vai vendo só benefício. E a gente ainda colocou o fator que quem não treinar paga na caixinha. Boa. Então, pra quem é competitivo, fica a dica. Se você é competitivo, vale dinheiro, cara. Não treinou... Se essa moda pega, hein? Não treinou, Paga. R$10 na caixinha. Ponto. No final do mês, quem ganhar o desafio, ó. Não vale aí pra pizzaria. Pega o dinheiro e leva a família inteira. Mas até aí, se esse dinheiro for investido na pizzaria no final do mês, vai valer porque são as calorias que você falou, caraca, eu treinei o mês inteiro. E aí tá tudo bem, e né? vem a constância. Porque hoje, se eu não treino, meu corpo já fica, não, peraí, eu tenho que pelo menos fazer uma caminhada de 5 minutos. Isso. Tem que fazer um abdominal hipopressivo. Mas as pessoas têm a doce ilusão de que em uma semana o teu corpo vai se acostumar. Não vai. É a pior fase. É a pior fase. Exato. É assim, ó. Eu não sei se você recebe esse tipo de cliente, mas comigo é assim, ó. Mudei. Agora vai. Agora a minha cabeça é outra. Eu já agora, não. Fui não sei aonde, o cara me lascou de cima e embaixo e eu quero treinar todo dia. Agora vai, tem que ser fitness, aí eu olho assim e falo, você faz quanto tempo que você não treina? Antes da pandemia. A vida inteira, eu nunca fui pra academia. Pelo menos 3 anos atrás. Falei, tá, e aí agora você quer começar de segunda a sexta? Eu falei, olha, não que eu não queira, mas é muito melhor você sentir saudades de mim. Exato. Do que enjoar da minha cara. Exatamente. Então, vamos devagar. Vamos de grão em grão. Vamos inserir essa mudança, porque você vai sentir. Você vai ficar mais cansada, você vai ficar com mais fome. E aí, você vai fazer isso de forma tão constante, tão suave, se você fizer da forma que eu estou te sugerindo, que você vai querer de forma natural inserir mais uma vez. Inserir outra vez. Aí começa a virar uma rotina. Não pode ser um negócio que você já está indo por conta da culpa, do peso. Não, porque eu fui, por exemplo, ao médico e ele falou que se eu não emagrecer, eu não vou viver até os 60. Ou não vou viver bem até os 60. Aí a pessoa quer acabar com aquilo ali agora. É como se ela escovasse os dentes 10 vezes ao dia e ficar uma semana sem escovar, tá tudo bem. Então, não é por aí. Exatamente. A gente vai de grão em grão. Primeira aula, a primeira e a segunda semana é uma empolgação, a terceira você já dá aquela caidinha, a quarta, bom dia, não existe. E aí, depois sobe, cai, sobe de novo e aí entra a constância. Exatamente. Não. É exatamente. E isso leva aí aproximadamente 3 meses. E essa queda, muitas vezes, ela é muito brusca. Porque entra, de novo, o ambiente que a pessoa vive, os comentários das pessoas que ela convive, aí entra a rotina do trabalho, entra filho, entra problema, aí entra o emocional, porque enquanto a gente tá ali no começo da dopamina, a pessoa fala, não, beleza, eu tô gostando de treinar. Na hora que vem um problema que é maior a adrenalina no corpo do que a dopamina, a pessoa vai falar, depois eu treino. Aí no dia seguinte, eu já não treinei ontem mesmo. Não vou treinar hoje mesmo, volto na semana que vem. É exatamente. E é isso que vai fazendo com que o corpo vicie, até mesmo no efeito sanfona, né? Exatamente. E tem a questão do cortisol também, né? Total.
tem a questão do cortisol. O cortisol, ele age, ele faz a quebra da gordura, ele cataboliza a proteína, mas no sistema imune também tá cheio de receptor de cortisol. Exatamente. Então, a pessoa sobe o cortisol ao ponto de toda semana ela estar gripada. Ao ponto de toda semana estar com dor de cabeça. E isso não é uma coisa que a academia gerou. Você criou lá no seu ambiente o estresse, e aí você foi para a academia, a dose que deveria ter sido dada teria que ser uma dose de remédio, só que você já chegou com o corpo inflamado. Qualquer dose que for inserida com cortisol alto, o exercício vira veneno. E ó, eu vou além nessa parte do cortisol, porque emocionalmente, quando envolve o cortisol e a pessoa tem esse processo de, de repente eu tô treinando bonitinho, comecei a ficar muito doente. Muitas vezes é o próprio emocional da pessoa que faz com que ela fique doente, porque no primeiro momento que ela vai eliminar esse peso físico, ela vai tirar a função do peso da vida dela, Justo. que é proteção, destaque ou força. E aí, tirou essa função. O cérebro entra em parafuso. Então, o quê? Vou liberar cortisol, porque é o sistema de defesa para que a pessoa pare e volte para o anterior. Aí a pessoa fala, nossa, eu queria tanto desenvolver um hábito diferente. Você só vai desenvolver o hábito se você tiver com profissionais que estão ali de mão dada com você e que vai fazer você passar por todas as fases. Porque todo mundo passa pelas mesmas. A gente passa por essas fases em outras coisas. Sim. E as pessoas acham que, não, você Diferente. é da área da saúde, você tem um bichinho do exercício. Você não para, a gente olha pra você e vê que você gosta. Eu falei, gente, mas Esse é o pior. A gente olha pra você e vê que você gosta. Quem disse que a gente gosta de ficar lá colocando carga, aumentando e com dor? E outra, eu vou falar pra você, eu não sei o horário que você treina. Eu treino às 13. Não, eu treino de manhã ou à noite. Porque a minha rotina é assim, acordamos, eu e meu marido, acordamos 4:30 da manhã. Nossa. Arrumamos. Eu pego o nosso filho, ele vai pra loja, eu pego o nosso filho, coloco no carro, levo pra casa da babá, vou pra academia 5h15, 5h30. Dou aula até às 11, busco o filho, vou pra casa. Às vezes ele já chega com o almoço já dado, às vezes ele almoça em casa, dever, escola. A hora que eu tô voltando da escola, eu passo próximo da minha casa. Aí eu tenho a decisão. Cochilo ou treino. Todas as vezes eu escolhi o cochilo. Todas as vezes eu fui pro treino. Mas então, porque assim, é autorresponsabilidade. Exatamente. Então, para mim, mulheres, é tão complicado, tão complexo, tão complicado quanto para vocês. Exato. A diferença, e eu já falei isso uma vez, é que talvez a minha força de vontade esteja um pouco mais madura. Exato, tá treinada. Você tá treinada mentalmente. Mentalmente. E assim, o ambiente que eu vivo, ele me ajuda de forma estética. Por quê? Tem a questão do social também, né, tá? Exatamente. As pessoas, a minha vida social é muito agitada porque meu marido é empresário, é jantar. Então, assim, eu e meu marido em casa, a gente tem uma vida social bacana, mas muito regrada. Sim, isso então, é essencial. Entendeu? Então, a gente sai, não bebemos, a gente toma um vinhozinho, mas a gente sabe, por exemplo, ele é corredor. Ele sabe que se ele correr no dia seguinte, ele não vai poder tomar vinho hoje. Exato. Autocontrole. Autocontrole. Então, e assim, eu compro a ideia com ele. E a vida segue. Isso é muito importante que você falou, porque entra numa questão que a maioria das pessoas estão em relacionamentos que cada um vive por si, e aí, não, meu marido não me ajuda. Não, mas a minha esposa faz coisa gostosa pra mim comer, porque é o jeito dela dar amor. Tem que ter 2 almoços. Exatamente. Né? Gente, pelo amor de Deus, quando você tá numa relação, e aí muitas pessoas engordam por conta disso, né? Porque tá numa relação disfuncional. Então, quando, por exemplo, a pessoa vem fazer a terapia comigo, a gente vai ter que olhar pro relacionamento, a gente vai ter que olhar pro trabalho, a gente vai ter que olhar pros filhos, amigos, parentes. Por quê? A tua vida é um sistema. Exatamente. Quando a pessoa chega pra você na academia, ela tem que estar emocionalmente bem, porque senão ela vai fugir de você. Vai. A primeira exemplo que você dá uma bronca nela de um jeito, faz esse exercício direito. Não vai. E ela achou que você... Se você falou que nem a mãe ou o pai falava, aí pronto, a pessoa vai fugir de você ou vai criar uma dependência emocional.
E aí vai ficar chorando pra você e vai dar todas as historinhas, vai pra aula, não vai fazer o exercício, mas quer conversar com Mas você. quer conversar. E aí é onde eu acho que é importantíssimo a técnica. Exato. Não a fisiologia. Uhum. A abordagem, por exemplo, eu trabalho muito com obeso. E a gente sabe que por trás de uma obesidade, né, Tem não um é emocional. muito, Não tem jeito. não tem como. E aí você vai puxando a língua, às vezes na esteira. Uhum. Ele tá na esteira, na bicicleta. São os 2 exercícios que você vai descobrir tudo. Muita coisa. Então, às vezes, falta... voltando lá para quando você me perguntou do que o profissional de educação física tinha que se atentar. Às vezes, falta esse olhar atencioso, não na postura, porque, assim, o cara deve ter penado lá atrás com alguma coisa. Às vezes, vai que ele veio de uma família onde ele tinha que sentar politicamente correto, né? Aí o cara tá lá na academia, você vai bem. Não, peraí, faz tudo de novo porque seu joelho valgou. Exato. Então, assim, eu acho importante mais esse contexto do profissional com um olhar para o aluno, né? E, assim, em especial as mulheres, elas estão mais suscetíveis para isso, né? Parece que o emocional da mulher, ele é mais... A gente é forte, mas a gente é frágil. Exatamente. Né? E energeticamente falando, as mulheres estão tomando o papel dos homens, né? Porque você quer dar conta de tudo e o próprio homem não tá podendo ser homem. Não. E não me cancelem, mas essa é a minha opinião. É isso mesmo. Eu acho que todo mundo tem um papel. O homem é muito importante na vida da mulher, porque por trás de uma mulher que tá aqui falando, tem um marido que apoiou. Sim. Tem um marido que vai fazer de tudo por você, da mesma forma que quando é ele, você tá do lado dele. Exatamente. Só que as pessoas não, fica naquela competição e aí fica nessa briga, não entra num acordo e não tem mais a questão da relação, né? E aí a pessoa fala, mas o que meu casamento tem a ver com emagrecimento? Nossa. Tudo. Aí o que meu trabalho tem a ver com o meu emagrecimento? O que meu chefe tem? Tudo. Porque essas pessoas que você mais convive são as pessoas que te afetam emocionalmente. Além disso, o ambiente que você vive, né? E assim, a mãe, né? Nasce um filho, nasce uma culpa. Exatamente. Ela tem culpa de tudo. Ela se sente culpada de tudo. Eu me lembro de quando o meu filho nasceu e que eu fui amamentar. E eles criam uma rotina e essa rotina ela vai mudando. Acho que e é muito rápido, né? Muito. É tipo e aí, semanas. quando eu adaptei na rotina, ele mudou a rotina do horário da mamada. Entendeu? É tipo um aluno, né? E é impressionante, porque a fisiologia ela é tão maravilhosa que eu falei assim, mas já deu a hora do Rogério Filho mamar e o meu peito não encheu. Eu falei, vou treinar. Passou, assim, coisa de, 40 minutos, 1 hora, a babá morava bem ao lado da academia. Parece que ligou uma bombinha. Fez... Aí eu falei, não tô treinando. Aí a hora que eu olhei pela janela, assim, é uma coisa impressionante. Lá, tipo, ela vindo com ele, assim, e aí eu já desci, passei, lavei, né? Já desci rapidinho. E falei assim, ela chama Bal. Falei, Bal. Ela falou assim, menina, tava chorando lá e é só... E essa questão do leite é tão importante porque os nutrientes essenciais vão pelo leite nessa primeira fase. Inclusive, algumas questões do que a criança vai gostar ou não. Então, mães, treinem, porque você vai ensinar, mas meu filho é tão pequenininho. Isso é passado de geração para geração. É natural que ele seja, inclusive, né? Por que eu tô falando isso da amamentação? Porque, assim, cada um tem a recuperação. Isso aí não se discute. Daí né? Com o médico. Com o médico. Mas ele não pode ser um imprevisto eterno. Não pode. Por quê? Ele vai deixar de mamar e vai ser outra coisa. Ele vai deixar de ser essa outra. É o que acontece hoje com as mulheres. Principalmente com as mães de primeira viagem. Então, elas
elas não têm muita simpatia com o exercício. Sabem da necessidade, porque tem esse público que sabe, que eu acho que é mais complicado mexer, que sabe, mas que não tem tempo, não tem logística, não tem organização e se esconde por trás. Exato. Aí vem todas as historinhas clássicas que a gente está acostumado e a pessoa fica usando isso como muleta para não fazer o que ela sabe que tem que fazer. Exato. E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando o seguinte, isso sempre vai ter alguma coisa. Exato. Vai ser o leite, depois vai ser a escola, depois vai ser o pediatra, depois vai ser aquilo, e você vai ficando para trás. Vai chegar um momento que você vai ter que deixá-lo por algum motivo, às vezes até maior, para cuidar de você, porque senão não vai ter você mais. Entendeu? E assim, a parte emocional em casa, né? Assim, aquela mãe ou aquela empresária, tudo, né? A mãe, a empresária, a esposa, a dona de casa. E ela mesma, né? Pode esquecer dela. Sim, mas ela não tá tendo isso. Exato. Porque quando eu treino, é um dos poucos momentos que eu tenho comigo. Exatamente. E ela não tem isso. Por quê? Porque ela vive para tudo e para todos. Menos para ela. E aí chega assim, eu tenho clientes, eu tenho alunas, amigas de 40 e poucos anos que estão afundadas numa depressão. Por quê? A faixa etária das mulheres dentro da mentoria é as 38, 55. Que são essas mulheres que são mães, que estão se culpando por tudo. Que não consegue. Ah, não, é muito difícil. Não, mas eu me larguei porque eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar do sogro, tenho que cuidar do filho, tenho que cuidar da minha mãe. Gente, e você? Não, e outra coisa. Sabemos que homem se encanta com os olhos. Exatamente. Como que ela tá cuidando do marido se ela não cuida de si? E isso é ciência. Isso é hormônio. Isso é lobo temporal no cérebro. E pronto. É um boicote. Exato. É um boicote, e é um boicote que eu venho batendo nessa tecla, assim. Ah, eu tenho que treinar amanhã? Falo, ó, tem. Você não comeu hoje? Exato. Qual que vai ser a sua rotina hoje? Ah, eu acordo, tomo café, faço isso, trabalho, vou, não sei o quê, como, nananana, como de novo, nanana, durmo. Tá. Cadê o movimento? Exato. Ainda mais hoje, né, tá? Que hoje todo mundo, é só apertar o botão. Na época dos Jetsons lá. Exatamente. Época, a gente já tá, né, mais avançado do que eles. Você aperta o botão, vem tudo em você. Ou seja, você não levanta. Isso aqui tá... Assim, é ótimo, tecnologia, isso aqui que a gente tá fazendo e tal, vai pro mundo inteiro. Não, ok. Mas usem a tecnologia a seu favor. Cara, se tem, por exemplo, ChatGPT, se você consegue adiantar alguma coisa do teu trabalho que vai te permitir ficar 5 minutos a mais na academia... Usa a teu favor. Agora, o problema é... Ah, não, eu tenho que terminar essa série. Ah, não, gente, vamos ter equilíbrio. É o boicote. Eu adorei. Boicote, exatamente. É o boicote. Passa tudo na frente, né? Exato. Tudo vai chover. Ai, nossa, eu escuto isso demais. Não vou na academia, não. No caso, né? Que depois eu vou falar do ambiente da academia. Exato. Por quê? Tá muito calor. Exato. Ai, minha pressão. Beleza. Vou na academia, não. Por quê? Porque tá chovendo. Exato. Ah, não, porque tá muito cheia. Por que você não vai? Porque tá calor e você não vai porque tá chovendo. Exatamente. Então você não come quando tá calor, ou você não dorme quando tá calor. Você vai trabalhar quando tá calor? Vou. Eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Tá. O que você vai fazer com a dor de cabeça? Exato. Qual que é a tua escolha? O que você vai fazer? Não, eu vou seguir minha vida. Eu falei, então, você vem pra cá? Não, mas vai doer mais. Não vai doer. Aí é onde entra o profissional de educação física. Colega, vem, porque dá pra fazer parar. Você não vai vir aqui puxar ferro, ou não vou te botar pra dar tiro na esteira com a cabeça doendo. Mas uma caminhada, uma conversa. Você precisa de uma válvula de escape para melhorar, mas é uma inflamação porque eu tô com sinusite. Ok, nós vamos avaliar e ver o que tá o que dá pra fazer. Agora, o que não dá é você ficar sentada. Minha cabeça tá doendo, minha cabeça tá doendo, minha cabeça tá doendo. Só vai piorar, né? Não vou. E sabe sabe que eu fico fulo da vida? Porque vai trabalhar. Exato. Vai pro salão, vai pro supermercado. Exato. Vai pro shopping. Então, o exercício, ele ainda é um tabu de que ele pode ser deixado pro segundo plano. Ele não pode. Exato. Ele tem que ser feito antes do supermercado, pra vocês terem uma ideia. Gente, a primeira acorda, faz exercício, tá livre, tá pago. Pronto, faz. Então, assim, ele é tão importante quanto um trabalho. Porque se você não estiver bem, como que você exerce bem um trabalho? E eu tô falando agora bem
de fisiologia, bem de hormônio, bem do seu corpo estar em sincronia, girando da forma que ele tem que girar. E quem faz as coisas acontecerem dentro da gente são os hormônios. Exato. E existem 2 formas de estimular o hormônio na vida só. Formas lícitas. Isso fica... Ó, a gente convida ela para falar no próximo podcast. Forma lícita. São 2 tipos de estímulo. Ciclo circadiano e estresse. Só que a gente acha justamente isso, né? Que estresse é boleto, Exatamente. aborrecimento, trânsito. Exatamente. Mas dieta é estresse. Exercício físico é estresse. A dose do estresse é que vai regular o tipo de hormônio, para que ele está sendo liberado, que hora, como que ele vai agir, o que ele vai fazer. Exato. Entendeu? Então, assim, você tá com dor de cabeça, vai ter um hormônio que vai liberar um neurotransmissor X, B, Y, que vai contribuir com uma melhora. Eu não tô falando que você vai estar com dor de cabeça e vai pra academia e agachar com 70 quilos. Exatamente. Entendam isso como uma forma de tratamento, né? E a gente sabe que exercício em casa é super possível. E você criou um movimento muito legal em relação a isso. Sim. Desengordar. Adorei isso. Vamos desengordar. Ó, você desengorda as pessoas e eu falo que elas ficam fitosas. Fitness e gostosas. Não. E tem mais, tá? Eles falam assim... Mas você é muito brava. Eu falo, cara, eu não sou brava, não. Eu sou descarinhosa. Adorei. Eu vou anotar. Sou descarinhosa. Então, é o desengorde com a descarinhosa. Então, por que descarinhosa? Porque, de verdade, para conduzir essa mulherada, eu tenho que ter rédea. Exatamente. Eu não tô falando que eu vou obrigar ninguém. Mas eu preciso ter um pouco mais de pulso. Porque, senão, elas me envolvem no ambiente E da onde que surgiu a ideia do projeto? Então, como que funciona? Funciona assim. Eu criei o problema porque eu quis falar para as mulheres que é possível, sim, a gente alcançar um corpo bacana com 40. Eu tô com quase 43. E eu não reclamo. Com carinha de 30. E assim, eu tô muito satisfeita. E aí todo mundo pergunta, e sempre tem, né? Para você é mais fácil, ou a sua genética é boa, ou... E aí eu comecei a bater nessa tecla do treinar sempre. Primeiro que não é nome de treino que gera resultado. Exatamente. Qual que é o melhor treino para emagrecer? Aquele que você faça, né? E aí eu comecei a bater nessa tecla da cadência, de fazer 20 minutos, eu tenho 15, faça, porque as pesquisas hoje mostram milhares de treinos aí de 15, 24 minutos que estão resultados fantásticos. Eu tenho mais de 2.000 resultados da pandemia com sim. 10 minutos, né? Pessoas que emagreceram no mundo todo. Você resolve. Então, e aí eu comecei a postar e falar da cadência, aí começou a falar assim, para você é mais fácil, porque você é dona de academia. Você vai lá no domingo e treina. Para você é mais fácil, porque você gosta. Mas eu não tenho condição de te contratar. Mas você não tem horário. A culpa foi toda minha. Aí eu falei, então tá bom. São esses os problemas? São esses os problemas? Então beleza. Coloquei o dia e hora. Vocês treinariam comigo. Eu não gosto de academia. Eu não gosto de sair na rua. Eu não posso correr por causa do meu joelho. Eu não isso. Eu falei, então tá. Falei, vocês treinariam comigo domingo, 10 da manhã? Lógico! Falei, então nós vamos treinar. E essa live vai chamar Desengorde, porque é a dor da mulher, ela não sabe o que ela quer. Ela olha no espelho e ela acha que ela precisa emagrecer aquela história, 3 quilos. Mas ela não identifica isso de forma técnica. Tudo para ela é emagrecer. De repente, ela não precisa emagrecer. Eu costumo falar que as mulheres chegam para mim lá espalhada. Elas precisam só ficar compactas. A gente só pega e tudo igual. Vai arrumando ali um montinho. Vai fazendo, gerando um tônus. E ela não emagreceu, ela só mudou a composição corporal dela. Exatamente. Ela redistribuiu.
né? A gente... Ficou mais durinha, Organ- deu aquele desenho no corpo. Isso, apareceu o trícepsinho, o Exato. músculozinho do tchau. Do tchau. E aí é todo mundo com a mesma, não, eu quero... Tem umas lá que eu falo, filha, só se você perder mais peso, só arrancar sua perna. Vou desenroscar a sua perna e tirar, você vai lá e pesa e fica satisfeita. Então, esse movimento do desengorde foi uma maneira que eu tive leve de colocar na cabecinha delas que dá pra gente treinar comigo, sem sair de casa, olhando o carrinho do bebê, o marido aqui assistindo que seja um futebol, o outro filho fazendo dever e ela aqui comigo no telefone. Exatamente. Da onde eu estou? Ah, eu não tenho instrumento. Eu tenho... eu só tenho livro, cadeira, eu estou em casa. Não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é que você vá. E isso é tem que ser resiliente, porque para mim também não é fácil acordar no domingo e ir lá dar uma aula. Exato. Para as pessoas que eu não tô nem vendo o feedback delas físico, se tá cansada, se não tá. Algumas comentam. Para elas também não tem que ser sempre gostoso, né? Tem que ser, assim, é o compromisso de fazer. A importância de estar com um profissional ao lado, né? Exatamente. E assim, a organização, o cronograma dos exercícios, né? A ordem, os estímulos e principalmente o tempo, que são 35 minutos de faca na caveira, digamos assim. Adoro. E o termo emagrecer estava muito clichê. E aí eu costumo falar isso com as minhas amigas. Quanto que você quer, com as minhas alunas, quanto que você quer desengordar? Quanto carinhosa. E aí elas falam, 3 quilos. Aí eu falei, vem, vamos fazer essa live que chama Desengorde. Inclusive já tem até Instagram. E uma plataforma está sendo desenvolvida. Cara, então, isso assim, é muito legal, porque as mulheres, principalmente, né, os homens também, mas é que o foco dos homens é bem diferente, né? O homem geralmente quer dar aquela secada para depois hipertrofia. Ponto, é isso. Mulher não. Mulher quer subir o bumbum, deixar a perna dura, aí deixar o abdômen desenhado, deixa o braço desenhado, aí tem um papo. Aí tem aquela gordurinha no joelho, aí agora depois atrás do joelho, aí o tornozelo, aí a panturrilha. Elas chegam assim, né? O que você quer? Pra tudo. Exato. Quero tudo. Aí você começa a modelar a pessoa, a mulher, aí ela fala assim, você tá vendo aqui, ó? De baixo aqui, bem... aqui, ó. Aqui. Eu queria tirar. Exato. Mas isso eu vejo um ponto super positivo, porque ela deixou de ter um foco central, que ela era inteira. E localizou. Exato. Beleza, né? Mas essa é a mulher. O homem não. O homem, ele chega e fala assim, não, eu quero só... saúde mesmo, perder um pouquinho de barriga se tiver jeito. Ele é muito resolvido. Ou tem aquele que ele quer perder, hipertrofiar e ponto, acabou. Mas a mulher não, ela sempre tá querendo alguma coisa. Já é nato. É nato, mas ela nunca consegue cumprir um cronograma porque ela sempre boicota a si mesma. Exato. E esse boicote, ele só é quebrado, o ciclo do boicote, quando ela tem a consciência de que é um processo e não é um milagre. E todo mundo quer o resultado. Exato. Né, tá? Enquanto ela ficar, eu vou treinar hoje. Aí amanhã eu treino. Amanhã não treinou. Aí, já não treinei mesmo, eu vou comer só um pedaço de bolo. Aí come 2 pedaços. No dia seguinte, já é quarta-feira mesmo, segunda-feira eu volto. Aí ela tem numa segunda super focada. Não, agora vai. Compra as marmitas fitness. Compra roupa, tênis. Sim, investe super. 2 semanas depois, tá vendo? Não era pra mim. Eu sou frustrada mesmo, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. E começa nesse ciclo maluco de ficar se colocando pra baixo, porque ela foi ensinada isso. E todos os problemas da vida dela. Então, enquanto ela não quebrar isso e estar ao lado de profissionais que apoiem ela, porque geralmente você abre no Instagram, tem 300 mil profissionais. Beleza, o treino pelo treino, a técnica é válida. Agora, o profissional que vai te entender, olhar pra você, ver você como único, é extremamente. Exato, são pouquíssimos, né? Infelizmente. E tem também, a questão das estratégias, né? Exato. Eu acho que a estratégia, ela é... Eu falo lá com o pessoal da minha equipe, falo, gente, a gente entende bem de treino. Não é difícil entender bem de treino. Não é difícil entender de treino, né? Agora, você organizar uma estratégia para um cliente X, a fórmula tá aí. Exato. Né? Eu tenho um caso que eles falam assim, você é muito brava. Eu falo, não sou. Sou descarinhosa. Olha como é que são as coisas. A aluna fazia aula
tipo terça de manhã. Nem lembro o dia que era, mas é um meio de semana. Não é nenhuma sexta, é um meio lá. Ela me ligou. Não vou. E ela me procurou porque ela quer emagrecer. Falei, o que houve? Eu vou pra praça fazer um piquenique com minhas amigas. Eu falei, tá, você tá certa. Você me contrata pra te emagrecer. E você vai pra praça comer bolo, porque não vai ter brócolis lá, vai? Exato, cenoura. Tomate. Aí você vai pra praça fazer um piquenique com as suas amigas. Acho que era terça mesmo. Hoje, numa terça-feira, X horas da manhã. Uai. Eu falei, digo eu. Você tá cansada? Não. Falei, então que boicote que é esse? Vem pra academia, treina e depois é pro piquenique. Exatamente. Deixa elas organizando lá, leva o que você tem que levar. Fala, escuta, vou aqui, vocês ficam aqui, eu vou ali 40 minutos resolver um probleminha, porque se você falar que vai pra academia, elas vão te lixar também, né? Ah, marambeira. Exato. Vem aqui, faz o que tem que ser feito, você me fala. Você fala pra mim que você tem 30 minutos, eu vou te liberar em 30 minutos. E volta pro seu lazer. Mas não, qualquer coisa... Tira o foco, passa na frente. Geralmente é o mesmo perfil que está 150% insatisfeito com a ponta do cabelo aqui até a ponta do dedão do pé. E ainda coloca a culpa no profissional, que ou é caro, ou, não, o profissional não me entende. Não é pra mim. Não tô tendo resultado. Exato. Aí procura outra modalidade. Exato. Outro dia a menina falou assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz todos os exercícios do mundo, mas eu não nasci pra nenhum. Aí eu falei, bom, primeiro a gente tem que entender teu perfil comportamental, entender quais são as estratégias comportamentais para você. Segundo, quais são suas fissuras emocionais para você achar que não existe nada no mundo para você. Alguma coisa tem, uma dor de abandono, uma dor de rejeição, porque quando a pessoa tem essas dores, ela mesma se abandona e ela mesma se rejeita para validar a dor da criança dela. E aí ela chega na academia e ela acha que é só agachar e que vai dar tudo certo. E é bem isso mesmo, né, tá? Então, tipo assim, a gente tem também as vestimentas da academia, né? Ai, sim. Que, assim, tem muita gente que fala, não, eu quero ir às 3, às 2. Por quê? Porque a academia é vazia. Tá, eu entendo pela função, né, da máquina tá liberada e tal. Não. São as roupas. É autoestima. São as roupas, assim, principalmente, eu lido com o público obeso também. Nossa, é muito, porque é tudo apertado, né? Top, tudo pro lado da sensualidade, e a gente entende que, assim, a roupa, ela precisa ser mais justa por conta da sustentação, circulação e tal. Mas, infelizmente, as pessoas estão com a autoestima baixa. E a gente, como profissional, a gente precisa trabalhar isso, né? E elas estão se fechando cada vez mais, né? Exato. A gente tem que tentar puxar a linguinha delas aí e tentar resolver. Quero que você deixe, assim, um recado, tanto para o profissional quanto para o aluno, que a Ana acredita que é uma chave que pode virar para alguma pessoa que está assistindo. Olha, saúde é movimento, ponto. Hoje a gente, a cúpula da saúde hoje são os médicos que têm meu respeito, porque são profissionais fantásticos. Por quê? Porque eles estudam o corpo humano, eles estudam a função humana, eles estudam muito. Então, sempre foram, né, a cúpula da saúde. E hoje eles entendem. Então, todo mundo que vai ao médico, a primeira coisa que ele pergunta é: faz atividade física? Faz algum exercício físico? Então, assim, a gente entende, o mundo hoje entende que exercício físico é remédio. Exato. É remédio, na dose certa. Porque senão ele vira veneno. E esse profissional em formação, ou que já está formado, porque eu não acho que existe profissional formado, eu tenho 20 anos de formada. A gente está em constante e aprendizado. O tempo inteiro eu estou com a cara nos livros, nos cursos, enfim. Nós, profissionais em formação, profissionais de educação física, profissionais do movimento, a gente precisa saber qual que é a dose do veneno e qual que é a dose do remédio. Então, essa é a... Fantástico, adorei. Bom, passa muito rápido. Muito rápido. Bom, já vou fazer aqui o convite pro próximo,
que a gente tem muita coisa pra falar, porque depois Tá a gente vai falar aceito. sobre exame de sangue, vai falar sobre que tem essas paradas esse babado. também. Urra. Mas eu quero te agradecer de coração, Tá, eu porque que é um agradeço. prazer ter você aqui comigo, minha amiga, minha parceira de projetos. Nossa, muita coisa pra acontecer Né? esse ano. 2024 que vem aí. Venha. Mas é uma honra, as portas estão sempre abertas. E pra você que ficou aqui com a gente, muito obrigada. E despejo no próximo episódio. Um beijo. Vem ser Fit com a gente. Tchau, tchau. Ai,